Bom dia, meus amores! Voltamos com a nossa segunda unidade, dando a nossa sequência de vídeo aulas. E hoje nós vamos falar sobre fração. A fração é uma ou mais partes do inteiro. Então, é quando o inteiro está dividido em partes iguais. Então, fração é a divisão do inteiro em partes iguais. Aqui é um inteiro e ele foi dividido em partes iguais, ó. Isso é fração, tá certo? Vamos lá. A fração, ela tem um numerador e ela tem um denominador. Ela tem um numerador, que é a parte de cima, e tem um denominador, que é a parte de baixo. Ela tem um numerador, que é a parte de cima, e um denominador, que é a parte de baixo. Um numerador, que é a parte de cima, e um denominador, que é a parte de baixo. Para desenhar uma fração, eu divido o inteiro em quantas partes tem o denominador e pinto quantas partes tem o numerador. Eu desenho quantas partes tem o denominador e pinto quantas partes tem o numerador, tá certo? Assim que nós vamos representar as frações através de um desenho. Nós também temos três tipos de frações. Nós temos a fração própria, que tem o numerador menor que o denominador, que tem a parte de cima menor que a parte de baixo. Nós temos a fração imprópria, que tem o numerador maior que o denominador, isso é, que tem a parte de cima maior do que a parte de baixo. Temos também a fração aparente, que é aquela cujo numerador é dividido pelo denominador. Então, assim, quando a parte de cima, que é o numerador, é divisível pela parte de baixo, que é o denominador, sem sobrar resto, essa fração é chamada de fração aparente. Aqui, a prova vai dar para vocês alguns exemplos de frações próprias, na qual o numerador é menor que o denominador. 3/5, 6/8, 5/6, 3/9. Temos também a fração imprópria. 4/3, 10/2, 8/7, 7/2 e 9/4. Temos também um exemplo de fração aparente, 10/2. 10 dividido por 2, 5. Tem outras também, tá? Vamos lá. Aqui é o numerador da fração, aqui é o denominador da fração. Aqui é o numerador da fração, aqui é o denominador da fração. As duas frações são frações próprias porque tem o numerador menor do que o seu denominador. Como se lê uma fração? A gente lê a fração 1, o numerador primeiro, depois o denominador. 1/6, 2/4, 3/2. Todas as vezes que o 2 estiver embaixo, se lê meios. Na fração, nós também trabalhamos menor que e maior que, como vocês também já estudaram nos numerais ordinais. A boquinha sempre fica aberta para o lado do maior e a boquinha sempre fica fechada para o lado do menor. A prof fez um peixinho aqui para ilustrar e ficar mais bonitinho. Boquinha fechada, menor que. Boquinha aberta, maior que. Aqui temos o exemplo de algumas frações sendo comparadas. As frações têm o mesmo denominador. Como eu vou saber qual é a maior? A maior é a que tem o maior numerador. Então, a boquinha sempre vai ficar aberta para o lado da maior fração. E a boquinha sempre vai ficar fechada para o lado da menor fração. A boquinha sempre aberta para o lado da maior fração. Tá? Olha mais exemplos aqui. Menor, boquinha fechada. Maior,
boquinha aberta. Menor, boquinha fechada, tá bom? Sempre a boquinha vai estar aberta para o lado da maior. Aqui a Pro fez alguns desenhos e algumas representações de frações para você. 1/6, eu vou desenhar a quantidade do denominador, que é a parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pintar a quantidade do numerador, que é o número de cima. Pintei 1, desenhei 6, certo? Outro exemplo de fração, eu vou desenhar a quantidade de partes do denominador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pintar a quantidade do numerador, 1, 2, 3, 4. Pintei. Vou representar outra fração através de desenho 2/4. Eu vou desenhar a quantidade que está no denominador, 1, 2, 3, 4. E vou pintar a quantidade do numerador, 1, 2. Vamos novamente. Eu vou desenhar a quantidade do denominador, 1, 2, 3, 4. E vou pintar a quantidade do numerador, que é 1. Dando continuidade, tá? 2/6, eu vou desenhar a parte do denominador, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pintar a parte do numerador, 1, 2, tá? As frações também são colocadas em ordem crescente e decrescente. A ordem crescente é do menor para o maior, que vocês já aprenderam também com os números naturais. E nós também vamos fazer isso com as frações. E temos também a ordem decrescente, que é do maior para o menor. As frações nós vamos colocar em ordem crescente. Crescente, pega a menor e vai até a maior. Por que eu vou olhar só a parte de cima, que é o numerador? Porque todos os denominadores são iguais. Então, eu vou olhar apenas a parte de cima, que é o numerador. Aí, eu vou do menor para o maior. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 8/5, tá? E agora, fazendo a ordem decrescente da fração, com as mesmas frações. A ordem decrescente é do maior para o menor, tá? Então, como a parte de baixo, o denominador é igual, como a parte de baixo, o denominador é igual, eu vou olhar apenas a parte de cima, que é o numerador, e colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. 8/5, 4/5, 3/5, 2/5 e 1/5, tá bom? Essa foi a nossa explicação de hoje sobre fração. Segue mais vídeos, tá certo? Vocês vão fazendo direitinho a tarefinha de vocês. Qualquer dúvida pode perguntar à Pro, que a Pro tá aqui à disposição de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.